Bom dia, tudo bem, povo de Deus? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje um pouquinho fora do horário, estava esperando meu celular resolver entrar, estava demorando. Bom dia, Rubi, tudo bem? Glória a Deus! Pessoal, hoje sou eu aqui. Bom dia, Cris, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá aí esse climinha de frio? Estamos parecendo que estamos em junho, né? Mas glória a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o marido está lá na igreja, está lá finalizando umas pinturas, porque hoje vai o jardineiro lá fazer um jardim bem bonito ao redor da igreja. Glória a Deus. Vamos estar como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, rodeado de um jardim. Glória a Deus. E eu tenho certeza que o que o Senhor está fazendo na igreja, Ele vai fazer na sua casa também. Amém? Porque eu tenho convicção no meu coração que quando a gente deixa a casa do Senhor bem adornada, sabe, bem abastada, o Senhor faz isso na nossa casa também, amém? Tudo bem, Cris? Tá com saudade da Tati já? O tempo passou rápido, é bom, né? Glória a Deus, que bom. Muito bom saber que teve essa oportunidade, né? Oi, Fran, tudo bem, Fran? Como é que você tá? Glória a Deus. Povo, hoje eu estava pensando, né, enquanto eu estava esvaziando meu celular desde as 7 horas da manhã, apagando foto, apagando vídeo. Eu tenho alguém aqui na minha casa que pega o meu celular e fala: mãe, deixa eu fazer um vídeo, deixa eu tirar uma foto, e entope meu celular de vídeo e de foto. Eu tava lá apagando. Eu falei, eu vou já adiantar para que o celular não seja tentado a travar. Já estamos com saudades. Foi besta, que verdade. Glória a Deus. E eu para trazer para você e para mim também nesse dia, e vi uma palavra que eu nunca me ministrei. Olha que interessante. Enquanto eu estava organizando as coisas, perguntando para o Espírito Santo, me veio uma palavra que eu nunca ia ministrar. E que para mim, para você, ela é tão importante. E com certeza, assim como ela foi eficaz para essas pessoas, ela vai ser para nós também. Amém? E nós vamos orar, vamos colocar mais uma vez, né? Eu falo mais uma vez porque eu já orei por essa live. Colocar diante do Senhor, porque eu creio que Deus quer falar com você hoje de uma maneira bem específica, bem especial. Quem sabe essa live aqui não vai ser a resposta para a tua oração, ou para a tua dúvida, ou para algum anseio que você tem. Quem sabe essa live não vai ser a resposta que você precisava, né? Bom dia, dona Patrocínia, tudo bem? E nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez, Senhor, deixar essa palavra aqui, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, use essa palavra para falar aos nossos corações. Senhor, que essa palavra produza fruto na nossa vida, que essa palavra produza na nossa vida mudança, renove a nossa mente, o nosso entendimento, nos fortaleça. A tua palavra é alimento, Senhor. A Jesus mesmo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Pai, nos alimenta nesse dia com a tua palavra, nos alimenta com a tua verdade, alimenta o nosso espírito nesse dia, nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, que este tempo aqui, Senhor, seja consagrado ao Senhor, seja um tempo, meu Deus, onde cada um aqui possa ouvir a sua voz também, possa, Senhor, ser acalmado, consolado, meu Deus, ser livrado também das tentações. Abençoa este momento,
livramento, para a glória do teu nome. Envia os teus anjos, Pai, aonde tiver essa pessoa que está assistindo, para guardar, para proteger, para livrar, não só ela, mas todos que são, meu Deus, da sua convivência, da sua família, tudo aquilo que o Senhor tem dado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, pela presença e também, Senhor, pela revelação da tua palavra. Assim, meu Deus, desde já te adoramos, já te glorificamos, já te exaltamos por tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, eu estava pensando numa palavra e me veio a experiência que teve uma mulher no início do livro do Evangelho de Lucas. Ela teve uma experiência tão extraordinária que ela nunca mais foi a mesma pessoa, independente da idade que ela tinha, porque você vai entender quantos anos ela tinha. Amém? Então que essa palavra envie na tua alma hoje, no teu espírito, força, vigor. Que essa palavra hoje restaure as tuas emoções, restaure o teu bom ânimo, que essa palavra hoje levante você, da onde você está. Eu não sei quem está aqui que está precisando de algo, que está precisando de uma palavra de ânimo, quem está aqui muitas vezes abatido, desistido, quem está aqui muitas vezes se sentindo fraco, pensando, eu não sou assim, o que está acontecendo comigo? Olha, eu não era para estar desta maneira. Eu quero dizer hoje, o Espírito Santo te viu, ele te conhece e ele quer levantar você. Porque não importa como foi ou como difícil, eu tenho um presente no futuro. Deixa o Senhor restaurar, deixa o Senhor te dar novas experiências, deixa o Senhor te levantar da forma que você e eu pertencemos a Ele. E Ele tem sobre nós toda a soberania. Tá? Deixa o Senhor te levar para o propósito que Ele tem para você. Amém? Não desanime, não olhe para as circunstâncias e desanime. Olhe para Deus e receba ânimo. Amém? Então a palavra está no livro de capítulo 2, a partir do versículo 25. Eu vou ler o contexto para você entender o que aconteceu aqui para essa mulher ter essa experiência. Lucas 2 vai contar a história de quando Jesus é apresentado no templo, tá? Quando Jesus nasce, bebezinho, ele foi apresentado no templo como é costume da lei de Moisés. Na lei de Moisés, o primogênito, além de ser circuncidado, era feita uma cirurgia como se fosse uma cirurgia de fimose nos meninos e eram consagrados a Deus. E o primogênito, o primeiro filho, além de ser consagrado a Deus, ele também era dado uma oferta para Deus em favor daquele filho. É a oferta da primogenitura. Então Jesus, como homem, sendo primogênito de Maria e de José, né? Porque José e Maria já tinham casado quando Jesus foi apresentado. E quando ele foi apresentado, duas pessoas foram surpreendidas por Deus. Então no versículo 25 diz assim: tá ruim o sinal, Juan? Misericórdia, ó. Eu tô grudado aqui no meu modem, deixa eu ver. Eu tô na sala aqui, saí um pouquinho. Vocês vão me dando, gente, informação aí, porque o meu celular, gente, olha que eu orei. O celular é uma bênção do Senhor. Como que tá agora o sinal? Porque para mim é difícil, porque não acontece nada. Continua normal. Eu falando não trava para mim, mas trava para vocês, né? Como é que tá? Me dá um toque aí. Melhorou, Cleito? Bom dia, Cleito. Tudo bem? Como é que tá a Janaína? Tudo na paz? Gente, então vocês me falem, tá? Que eu vou aqui, isso, glória a Deus. Porque, gente, olha que eu tô aqui embaixo, eu vim aqui para ver se não dava interferência. Então, vou voltar à leitura aqui, tá bom?
Então, Lucas 2:25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ai, esse lar abençoado. Vocês têm que assistir a live, gente. Da forma que vocês estão ouvindo, vocês têm que ir intercedendo. Entenderam? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito esse homem: você não vai morrer antes que você conheça o Cristo, o Messias, o Salvador. A promessa que muitos profetas no Velho Testamento ansiavam, aguardavam, foi dado para esse homem chamado Simeão, e ele era justo e piedoso. E a Bíblia diz que ele não morreria sem ver o Cristo. Olha que sensacional, olha que promessa. Olha que promessa de Deus da parte para esse homem. Você não vai morrer, Simeão, não importa a idade que você tenha, não importa o que esteja acontecendo, você não vai morrer enquanto Cristo não for revelado. Antes de você ver, antes que você morra, você vai ver a consolação de Israel. Olha que promessa extraordinária. E eu quero isso também para a minha vida. Você quer para a sua vida? Que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas antes que a gente morra? Eu sei que tem muitas coisas que a gente vai deixar como legado, tem muitas coisas que vai ficar como testemunho, mas tem muitas coisas que a gente vai ver ainda em vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio que Deus é poderoso, e aquilo que Ele prometeu, muitas vezes no caminhar, a gente se desviou da rota, a rota do Senhor é uma, mas nós nos desviamos, mas o Senhor nos busca novamente. Basta nós termos um coração correto diante dEle, porque Simeão era correto, ele era justo e ele era piedoso. E a Bíblia diz aqui também que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então o Espírito Santo levou Simeão até o templo. A igreja levou ele. E o Espírito Santo levou por quê? Olha o que diz aqui. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Ele foi na hora que Maria e José estavam lá com Jesus. O Espírito Santo pegou aquilo e falou: vai, é agora que a promessa vai se cumprir, é agora que aquilo que eu te prometi você vai ver. Meu Deus, temos que ficar atento ao Espírito Santo, temos que ficar atento às direções do Espírito Santo, porque no momento certo, Ele quer nos colocar em lugares onde a resposta, onde o propósito do Senhor vai se cumprir. Fica atento ao Espírito Santo, não se distraia com as coisas, fica atento e fique ali gerando aquela promessa, aguardando a promessa. Olha que extraordinário. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, Simeão chegou, deu de cara com Jesus, com Maria e com José, e diz aqui, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o servo. Meu Deus, olha que o Senhor pegou Jesus, ele falou: tá aqui a promessa, eu vi a redenção, eu vi a salvação, eu vi com os meus olhos o que o Senhor me prometeu, agora eu já posso morrer em paz. Meu Deus, que extraordinário, que extraordinário, o Senhor sendo fiel à promessa dele. Gente, Deus sempre é fiel. Deus é fiel. Deus poderia ter trazido Jesus em qualquer época, mas aprove ao Senhor trazer no tempo perfeito e também para confirmar no coração de um homem. Você vai ver a consolação antes de você partir. E diz mais. E ele diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Ele será luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ou seja, tanto para nós os judeus, tanto para nós o povo do Senhor, como para os gentios. Quem é os gentios, pessoal? Somos nós.
somos nós. E nós que temos Jesus, nós que temos o Cristo, nós que temos a salvação. É isso daqui que Simeão falou. Todos os povos, línguas e nações terão a possibilidade de serem salvos. O céu vai se abrir para todos serem salvos. Ele vai redimir o povo, ele vai perdoar os pecados e ele vai preparar um caminho extraordinário. Olha que bênção! E diz aqui no versículo 33, guarde bem isso. O pai e a mãe do menino estavam admirados, José e Maria estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Por quê? Por que contradição? Porque muitos não creram em Jesus. Porque Jesus não veio como um rei que eles esperavam, um rei guerreiro, que ia tomar o governo, que ia tomar ali autoridade. Não, Jesus veio como o rei da glória, como o rei dos reis. Os reis humanos fazem isso, eles tomam território, eles governam na terra, mas o nosso rei dos reis governa no céu e na terra. Ele é o rei que todo rei vai se dobrar. Então ele diz aqui para Maria, vai ter uma contradição, porque muitos vão crer nele e muitos não vão crer. Mas a oportunidade vai estar para todos. Você não sabe, mas muitos até hoje, depois dessa promessa, mais de 2000 anos depois desse acontecimento, tem muitos que creem em Jesus e muitos que não creem em Jesus. Olha que interessante essa palavra aqui. É uma contradição. Muitos têm muita fé, crê, recebe, convive, entrega a vida para Cristo. E outros muitas vezes nem sabe da obra que ele realizou. Olha que triste, né? Povo, parou o sinal? Dá um toque para mim. Dá um toque, porque eu percebi que tá um silêncio. Parou o sinal, dá um toque aí para mim. Que triste esse meu sinal. Uma palavra tão abençoada dessa. Olha, que o Senhor possa dar oportunidade, se travar demais, de ministrar essa palavra, né, de uma maneira que ela chegue clara. Tá bom, Rubi? Então, glória a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Então, Simeão já falou para Maria. E Simeão diz aqui também, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Essa foi a palavra que Deus deu para Maria através de Simeão. Tá top, Clay? Tá bom, Fran? Tá bom, filho? Loura abençoado. Então, essa foi a palavra que ele deu. Ele falou assim, olha, e ele vai revelar o coração de muitas pessoas. E sempre que você lê os evangelhos, sempre tem Jesus conhecendo os corações. Jesus trouxe as motivações, os sentimentos, os pensamentos, aquilo que estava mais escondido no homem, Deus trouxe para a luz. Então Jesus revelou o coração de muita gente e continuará revelando. E diz aqui, mas a você, Maria, uma espada vai atravessar o seu coração. O que é isso? Você vai ver Jesus, o Salvador, essa criança, quando tiver adulto com 33 anos, ser crucificado. E vai ser insuportável para você ver aquela cena. E foi de fato. Tanto que na crucificação de Jesus, Maria estava ali. E Jesus, tão preocupado com Maria, pega seu discípulo João e entrega Maria para ele cuidar como filho. Então Jesus fala para João, filho, eis aqui a sua mãe. Mãe, eis aqui o seu filho. Então Jesus, ele ainda ali naquela situação, ele consola Maria, colocando João, o seu discípulo tão próximo, para cuidar dela, para não deixar ela se sentir desamparada. Depois os irmãos de Jesus vieram a crer nele, mas até então a pessoa mais confiável para cuidar de Maria era João. Amém? Que tremendo, né? E diz mais aqui, agora eu quero chegar nessa parte também final.
Diz aqui no versículo 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permaneceu viúva até a idade de 84 anos, olha só. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que sério. No mesmo momento que Simeão é levado pelo Espírito, para que naquele momento Jesus estaria sendo apresentado, também aconteceu com uma mulher, uma viúva idosa de 84 anos, que constantemente estava no templo, orando, jejuando e adorando a Deus. Esse é o segredo, gente. Guarda isso. O segredo está em ter uma vida de consagração de jejum, ter uma vida de adoração, reconhecendo quem é Deus, e uma vida de oração, jejum, oração e adoração. E essa idosa, que ela chegou no exato momento ali e viu Jesus, ela deu graças a Deus e falava de Jesus para todos que estavam esperando a consolação. Ou seja, ela começou a evangelizar. Ela começou a falar de Jesus. Então, que o Espírito Santo hoje, presta atenção, esse mesmo Espírito que sustentou Simeão para cumprir a promessa, esse mesmo Espírito que se movia nessa senhora, nessa mulher chamada Ana, possa também nos ajudar a perseverar. A palavra que veio no meu coração hoje, lembrando desse texto, foi constância. Se tem algo poderoso na vida de uma pessoa, se chama constância. Constantemente fazer algo, mesmo não sentindo, mesmo não vendo nada, só na esperança, só pela fé contemplando, mas constantemente fazendo algo. Tem muitas pessoas que começam bem, começam naquele calor, começam numa empolgação, começa ali num vislumbre, numa motivação, mas com o passar do tempo aquilo vai se esfriando, aquilo vai diminuindo e aquela constância já não é mais constante, aquilo já é mais de vez em quando, já é mais às vezes, já não é sempre mais. Eu quero dizer para mim e para você, deixa o Espírito Santo te fazer uma pessoa constante. Eu quero ser constante também. Eu quero ser constante numa vida de oração. Eu quero ser constante numa vida de consagração. Uma vida de anunciar Jesus. Uma vida de estar no lugar certo. Ser guiada pelo Espírito Santo no lugar certo. Tá no templo, na igreja. Gente, a gente muitas vezes já vai para uma igreja, vai para um discipulado mecanicamente, vai sem mais expectativa, não é constância, já virou algo assim comum, já não espera algo de Deus mais, porque eu prefiro ir com uma expectativa na onde o Senhor está e muitas vezes não vê nada extraordinário do que ir sem nada. Do que desapercebido, do que porque costumou ir. Constância não é acostumar ir, constância é fazer o certo sabendo o que é certo. Constância é fazer o certo, entendendo por que você faz. Você tem que entender o porquê você vai na igreja. Você tem que entender o porquê você vai num discipulado. Você tem que entender o porquê que você ora, o porquê que você jejua, o porquê que você adora. Você tem que entender isso. E quando você entende, é esse entendimento que vai te fundamentar e te fazer constante. Você entendeu? É esse entendimento que vai fazer você ser constante, você entender. Você não entende como Deus vai fazer, isso a gente não entende, mas a gente entende o porquê a gente faz. Então, que o Espírito Santo te ajude, me ajude a ser constante, amém? Ser
constante. Quando as pessoas olhar para você, daqui um mês você vai estar constante. Daqui um ano você vai estar constante. Daqui a 10 anos você vai estar constante. Essa mulher aqui, essa profetisa Ana, ela já estava viva, ela ficou pouco tempo casada, só 7 anos. Muito pouco tempo. E permaneceu viúva, não casou novamente. Ela continuou viúva. E ela se dedicou agora a buscar Deus com mais intensidade. A ponto de estar constantemente no templo. A Bíblia diz aqui, ó, que nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Então ela dedicou a sua vida a Deus. Ela dedicou a sua viuvez a Deus, ela dedicou a sua velhice a Deus, e com certeza uma senhora de 84 anos, que ainda se movimenta, que ainda vai no templo, que ainda adora, que ainda jejua, que ainda ora, é uma inspiração para nós, é uma inspiração. Então eu quero dizer para mim, para você, vamos ser constantes. Vamos ser constantes. Muitas vezes a gente não tem uma disponibilidade de tempo muito grande, porque nós temos, muitos são casados, têm filhos, trabalham, ou às vezes estudam junto com o trabalho, tem muitas coisas para fazer, mas nesse tempo, tudo isso que você faz na tua rotina, nas tuas atividades, pode ter certeza que se você colocar Deus, Deus vai te dar mais tempo. Pode ter certeza disso. Se você priorizar o Senhor, Ele vai te dar mais tempo. Então que nós possamos aprender com Ana a ter uma vida constante. E nessa constância vai chegar um momento que algo extraordinário acontece. Travou, povo? Me dá um toque aí. Tá todo mundo parado? Travou? Como é que tá? Dá um aceno aí. Como é que tá? Tá travado? Como é que tá? Me dá o toque. Tá ok, Glória, que bom. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é bem interessante, que eu estava pensando hoje. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu tive um sonho que eu ministrava, tá? Eu ministrava na igreja, e quando eu começava a ministrar, as pessoas começavam a falar. Tinha pessoa que atrapalhava tudo, começava a tirar a atenção das pessoas, e eu falando. E eu me lembro que era uma palavra de oferta. E eu ainda falava assim no altar: vocês acham que hora de oferta é a hora do recreio na igreja? Vocês acham que na hora da oferta é o intervalo? E eu falava, e tinha uma pessoa que levantava, distraía os outros e tal. E eu me lembro que eu acabei de ministrar tal, e eu fui pro banheiro. E no banheiro eu encontrei uma outra pessoa, que hoje, graças a Deus, é uma pastora de bênção, e na época nem pastora era, olha que faz anos esse sonho. E eu olhava para ela e eu falava assim: você viu que coisa? Eu comecei a falar, eu comecei, né, a ministrar, houve essa distração, as pessoas começaram a ficar distraídas, e essa pessoa falou assim para mim: dê glória a Deus, porque é o diabo intentando contra o seu chamado. E eu acordei. E eu entendi que muitas vezes que eu vou ministrar, fora nessa bênção aqui do meu celular, eu percebo que há uma tentativa de interferência. Olha que sério que aí nessa época eu nem ministrava muito no altar, na igreja. Eu tinha célula, eu tinha discipulado, mas quando eu tinha que pegar o microfone na mão, queria vir uma interferência. E é tão sério que eu já ministrei no culto, quando eu peguei o microfone, a luz acabou. Eu já ministrei em lugares que não estava tudo perfeito. De repente o notebook estragou, não dava para passar o louvor. De repente caiu um temporal que minha voz não dava para ser ouvida. Então eu comecei a perceber que existiam interferências. Teve vezes que eu fui ministrar sem microfone, porque o microfone não funcionava. Então eu quero dizer para você que tem coisas que você encontra resistência, mas seja constante, que o Senhor, o próprio Deus, vai tirar as interferências. Pode ter certeza disso. E eu me lembro,
ano passado, início do ano passado, mais ou menos, uma pessoa teve um sonho comigo e ela disse assim: a sua voz ecoava sobre São José e não tinha interferência. É como se a minha voz entrava em lugares tão longe, porque São José é muito grande, e a pessoa estava numa casa e lá de uma outra dava para ouvir a minha voz. E lembrando desse sonho de anos atrás, e hoje eu entendi que se eu ficasse embaraçada com as coisas, eu pensava, eu acho que não é para mim ministrar. Olha, eu começo a ministrar, a luz apaga. Eu começo a ministrar, as coisas estragam. Eu falei, não, é o contrário. É o contrário. Eu tenho que fazer. Então, eu comecei a entender isso. Então, às vezes, você está aqui numa situação parecida. Às vezes, não é questão de ministrar no altar. Às vezes, é algo que Deus já te chamou para fazer e você encontra resistência. E você encontra dificuldade. Mas eu digo para você, seja constante. Seja constante. Não importa o tempo. Não dá para dizer, olha, daqui tal tempo você vai estar assim. A não ser que Deus revele. Mas se Deus não revelar, faça o teu melhor na constância que Deus quer, do jeito que Deus quer, porque vai chegar uma hora que nós vamos ver o extraordinário. O extraordinário está na constância. O extraordinário está na constância. Então seja constante. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bença essa palavra. Benção, né? O marido já entrou. Ó, vai firme, constância. Constância. Fazer as coisas. Às vezes você vai fazer aquilo que tem que fazer animado, feliz, alegre. Às vezes você não vai estar tão animado, feliz, alegre. Mas não deixe de fazer, porque é a constância que é extraordinário. É a constância. Ana viu Jesus e saiu anunciando Jesus. Simeão, aquele homem piedoso, levado pelo Espírito Santo no templo, viu Jesus. E hoje nós temos Jesus dentro de nós. Hoje nós entregamos a nossa vida para Ele. Hoje nós entregamos. Graças a Deus pela sua vida, disposição e disponibilidade. Obrigada. E muita fé e muita constância, né? Para esse celular não travar. Obrigada, povo. Vocês são uma bênção. Então, não deixe de fazer o que Deus por causa das lutas, por causa das situações, por causa de você não estar vendo nada. Não, faça dessas dificuldades, sabe? O teu incentivo mais constante. Gente, nada de resultado constante. Só desejar sem praticar não funciona. Só desejar, só saber o que tem que fazer e não fazer não dá resultado. O que dá resultado é fazer, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mesmo somente pela fé e pela esperança. Isso já vai ser o suficiente para você fazer o que Deus quer que você faça. Seja constante. Se você tem um projeto, construa esse projeto dia após dia. Muitas vezes a gente não vai fazer todo dia o excelente, mas faça o bom. Muitas vezes não vai ser extraordinário do jeito que você gostaria. Faça como você pode fazer. Sabe aquela história? Se você não pode correr, você ande. Se você não pode andar, se arraste, mas faz alguma coisa, se movimenta. Não pare. Nós aqui de casa, na terça-feira, nós começamos um propósito de jejum. Nós temos o costume de fazer em dezembro e períodos do ano. Eu estou falando isso agora por causa de ser quinta-feira, é o dia que a gente gosta de falar de consagração. E a gente começou a buscar de Deus e foi. E cada um foi vendo o propósito que iria fazer, né? Inclusive a Eloá, minha filha, para quem não sabe, tem 4 anos e ela resolveu jejuar. E ela disse que ela ia tirar o refrigerante. E é tão bonitinho porque ela acordou na terça-feira, a gente ia fazer na segunda. Mas na segunda a gente foi dar uma passeada em família, resolvemos fazer na terça. Ela acordou terça-feira assim, mãe, hoje é o jejum. Gente, entrou na alma dela. 4 aninhos. E eu tenho certeza que ela nunca mais vai esquecer disso. Por quê? Porque é ensinar constância. Ela não tem condições de tirar outras coisas. Até porque, graças a Deus, eles têm uma alimentação bem tranquila. Não tem muito lanche, muitas essas coisas.
E ela, dentro da condição dela, aquilo que ela gosta, que ela sabe que ela gosta, ela falou, mãe, eu vou tirar a coca. Eu falei, Eloá, todo refrigerante, tá, filha? Não só a coca. Então, tudo que é cor, tá bom? Não só a coca, mas também tira os laranjados, tire outras cores. E eu achei tão lindo, porque ela acordou já falando. O Exas está no propósito dele, que não é fácil. Ele colocou um propósito que dói. A Esther também, eu coloquei um propósito, meu marido colocou um propósito até o dia 9 de dezembro. Dia 10 a gente entrega o propósito e com a graça de Deus a gente, né, come aquilo que a gente gosta e que a gente vai ter vontade. Porque até para fazer jejum tem que ter constância. Tem muitas pessoas que começam jejum e não continuam. Porque muitas vezes quer fazer algo muito grande, quer fazer uma coisa muito difícil que não está acostumado. A constância, ela fala também de crescimento. Você começa fazendo pouco e você vai crescendo naquilo, tá? Então, constância, vida de jejum, como Ana, vida de jejum, vida de adoração e vida de oração. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, que o Senhor abençoe você com constância, que o Senhor tire você de todo o ânimo dobre. A Bíblia diz que se a pessoa tem uma mente dividida, uma hora quer, uma hora não quer. A Bíblia diz em Tiago, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não dá coisas para quem é inconstante. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora faz, a outra hora não faz, uma hora está animado, outra desanimado. A questão, nós vamos ter altos e baixos na nossa vida. Nós vamos ter tempos que a gente vai estar lá na montanha, vibrando, feliz, mas vai ter tempo que a gente vai estar no vale, que a gente vai estar mais assim, na luta, nas dificuldades, a nossa vida. Mas a constância é você ser a mesma pessoa, tanto no monte quanto no vale. Ser a mesma pessoa. Confiando em Deus, acreditando em Deus. Tem momentos que as circunstâncias vão estar favoráveis, tem outros momentos que não vão estar tão favoráveis. E você percebe algo na sua vida. Nem tudo fica perfeito em todo momento. Às vezes você está bem das finanças, mas às vezes ficou com alguma enfermidade, alguma dificuldade na família, no trabalho, no ministério. Tem coisas, não está assim tudo perfeito, tá maravilhoso, essa área maravilhosa, essa. Não, mas é nesses momentos que a gente precisa ser constante, porque aí aquilo que estava difícil melhora, aquilo que estava complicado descomplica. Tem que ter constância, tá bom, pessoal? Então nós vamos orar. Quero só passar um pouquinho a agenda do ministério, que hoje seria o nosso discipulado nas casas. E não vai ser hoje, vai ser amanhã. O ordinário gera o extraordinário. Verdade, né, amor? Você já pregou uma palavra dessa. Glória a Deus. Então, o que você, hoje, né, nesse tempo que você tiver, reflita sobre a sua vida. E ore mais em cima dessa palavra sobre constância, tá? Para você ver. Mas guarde isso, tanto Simeão como Ana serviam a Deus e estavam no templo. Então não deixa de estar na casa de Deus, não deixe de estar, porque você não tem noção do que pode acontecer. Você não tem noção do que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu tenho essa expectativa, que as promessas do Senhor, vai ter um momento que elas vão todas, sabe, assim, você desvendar esses mistérios, porque o Senhor promete coisas para nós, mas é mistério, porque a gente não sabe como vai acontecer, mas vai acontecer, tá? Então, hoje, não temos GDs nos lares dos discipulados, vai ser amanhã na igreja com o super GD, o super discipulado, o último do ano, e assim que acabar o super GD, nós vamos ter uma vigília a partir das 11 da noite, olha que privilégio. Olha que oportunidade de orar, adorar a Deus, buscar o Senhor. Olha que oportunidade. Então, que você possa estar indo e convidando as pessoas, porque discipulado, ele é aberto para todos, tá? E cada um vai receber conforme vai entendendo. Tem pessoas que têm um entendimento maior, então vai receber um tipo de alimento. Tem pessoas que estão chegando agora, então ela recebe um outro tipo de alimento. Mas pode ter certeza que todos vão sair alimentados, amém? Então, hoje não temos, é amanhã. E depois do Super GD, já temos uma vigília para a glória de Deus. Vigília com louvor, vai ser uma vigília muito, muito especial, porque vai ser uma vigília assim, com palavras sendo ministrada, alvos de oração. Você não pode perder, tá
convide para vigília, convide as pessoas. Anuncia Jesus veio, anuncia a obra, consolação, Jesus veio, o nome que consolação. Né, Fran? Uhul, vai ser tremendo, né? Verdade, Sueli. Vai ser algo extraordinário. Amém? Então, guarde algo no teu coração. Amanhã vamos estar lá como igreja na expectativa daquilo que Deus já tem feito, que vai fazer. E aquilo que Ele está fazendo, às vezes a gente não está enxergando, né? Tem coisa que Deus está fazendo, mas a gente não está vendo. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver. Amém? E no outro sábado, gente, vai ter o culto dos homens. Último dia, 30 de novembro, dentro do Novembro Azul, os homens vão estar sendo ministrados sobre cuidado, porque, gente, tem uma coisa que nós mulheres temos que incentivar alguns homens, não é todos, é cuidar da saúde. Já percebeu? Como muitos homens da saúde, da alimentação, muitas vezes, né? Então, às vezes a gente ali como esposa, né, a gente auxilia, né? A gente não, né, não manda o marido fazer as coisas, a gente auxilia, a gente ajuda. Mas quando é filho, aí a gente a gente capricha no cuidado, né? Porque ele ainda precisa de muita orientação. Então, se você aí é mãe, conhece aí esses homens aí que precisa se cuidar, quem sabe Deus vai falar com ele, vai quebrantar o coração, vai tirar essa resistência. A Bíblia chama de fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza na mente? É uma cabeça dura. Uma pessoa que tem a cabeça dura, né? Então que o Senhor possa falar com esses homens, levantar esses homens para a glória de Deus e se cuidar da saúde, porque eles precisam viver o propósito de Deus, né? Eles não podem terminar antes do tempo. Tem pessoa que adianta a partida, né? Não se cuidando. Tem que se cuidar, tá bom? Que o Espírito Santo aí use cada homem que vai estar servindo nesse dia para a glória dele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então nós vamos orar e nós vamos, né, ficar aí com essa palavra de constância, que você possa ter esse testemunho na sua vida, que as pessoas olhem para você e veja você fazendo certo, constância naquilo que é certo, que as pessoas olhem para você depois de tantos anos e falem, olha, essa pessoa passou os anos, ela só melhorou, ela não retrocedeu, ela não voltou atrás. Mesmo as pessoas não sabendo as guerras que você enfrentou por dentro. Mas o importante é que elas estão vendo você constante, tá bom? Porque essas guerras você vai vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos orar então? Depois eu vejo essa live de novo, porque as nossas lives todas ficam ali no Instagram da igreja, aqui no Instagram da igreja, gravadas, tá bom? Para você em outro momento poder assistir. Eu assisto depois e fico ali muitas vezes horrorizada com o tanto que trava, misericórdia. Eu fiz uma live de casais semana passada, segunda-feira, muito séria, uma live muito séria sobre casamento e travou. E a bateria estava acabando, eu falo, gente do céu, e era uma bateria que não tinha tão pouca carga. Então, para você ver que tem que ter constância, porque não pense você que não vai ter resistência, vai ter, mas a gente sempre vence com a constância, amém? Glória a Deus. Quero orar com você, por você, para que o Senhor continue te abençoando, amém, dona Patrocínio? Glória a Deus. Então, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento aqui, Senhor, te agradecer por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua fidelidade com Simeão, com Ana. Obrigado, Senhor, pela essa história, esse testemunho que nos alimenta, que nos edifica e que nos faz, meu Deus, ter essa esperança e continuar fazendo certo, essa constância. Meu Deus, falar o que Paulo falou, meu Deus. Eu completei a carreira. Ou seja, eu não parei no caminho, eu não parei a caminhada, eu completei a carreira, eu guardei a fé e ele combateu um bom combate. Senhor, nos ajuda a não abaixar a guarda, Senhor, não desanimar no meio do combate, mas combater o bom combate com constância, continuar a carreira e guardar a fé. Senhor, eu abençoo cada filho e filha do Senhor nesta live. Obrigada pela vida deles, obrigada pela família deles. E eu peço ao Senhor, os sustenta com espírito inabalável, guarda a mente e o coração. Hoje, Espírito Santo, quebra o jugo na vida deles, de toda a mentira que o inimigo tem setado.
tocado, tem falado. Meu Deus, o Senhor conhece cada um e o Senhor sabe lidar com cada um. E eu peço ao Senhor nesse dia, nos faça permanecer, nos ajuda, Senhor, nos torna constante para a glória do teu nome. Assim eu abençoo cada um aqui, abençoo o seu dia, abençoo os propósitos que o Senhor tem para eles, que eles não desistam, que eles não abram mão daquilo que o Senhor tem para eles e que o Senhor os sustente sempre para a glória e louvor do teu nome. Assim eu abençoo eles no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Sobre Deus guardar a gente, deixa eu contar um último testemunho. Há anos atrás eu estava numa vigília e eu comecei a orar para o Senhor. Me veio um temor de Deus e falei, Deus, não deixa eu me desviar, não deixa eu voltar atrás, não deixa, Senhor, me ajuda. E essa foi o início da minha oração na vigília. E eu orei, e eu busquei a Deus, eu falava, Deus, me ajuda. Chegou o momento da vigília, gente, presta atenção, que o Senhor falou no meu espírito. Sou eu que mantenho a tua lâmpada acesa. Quando fala de acender a lâmpada, fala do espírito recriado. Fala do espírito que agora tem o Senhor. É o novo nascimento, é quando o nosso espírito passa a ter comunhão com o Senhor. E eu lembro que o Senhor falou isso para mim, foi algo tão poderoso na minha alma. E eu falei, Deus, muito obrigada. E essa palavra e eu fui procurar, Senhor, se o Senhor me deu essa palavra, ela está escrita. E um dia eu lendo a Bíblia, eu achei, está lá em Salmos 18. Sou eu que mantenho a tua lâmpada acesa. Eu vou falar isso para você. É o Senhor que mantém a tua lâmpada acesa. É o Senhor que mantém a tua vida viva. Lembra das 10 virgens? 5 já não tinha mais azeite e as lâmpadas se apagaram. Deixa o Senhor sempre te abastecer, te sustentar e fazer a tua lâmpada permanecer acesa. Amém? Glória a Deus, pessoal. Povo, bom estar aqui com vocês, tá? Eu vi que pessoas entraram aqui, a irmã Marlene, o pastor Marcos. Ô, pastor Marcos, Deus abençoe. Manda beijo aí para a pastora Jane, tá bom, pessoal? Então, que o Senhor abençoe vocês e que vocês tenham um dia de vitória. E nunca se esqueça, deixa a tua vida aos cuidados de Deus e Ele vai manter a sua lâmpada acesa. Amém, pessoal? Deus abençoe. Fiquem na paz, na presença e na constância do Senhor, tá bom? Deus abençoe vocês. Shalom!